Portal do Consolador apresenta estudo produzido pelo Grupo Espírita Portal do Consolador, Juiz de Fora, Minas Gerais. Siga Portal do Consolador nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, divulgando a mensagem do bem. Olá, queridos companheiros, sejam bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Olá, meu amigo Marcos, tudo bom com você? Olá, Desineia, olá a todos. Tudo bem, graças a Deus. Estamos para mais um Na Era do Espírito. Vamos fazer as nossas reflexões educacionais à luz do Espiritismo. Prazer estar com você. Isso é ótimo, Marcos. E hoje, gente, o Marcos trouxe para a gente desafios da educação, né? Então, a gente daqui a pouco vai conversar sobre isso, né? Ele vai nos passar aí o que ele trouxe. Então, que a gente possa aí estar à disposição dessa espiritualidade para a gente poder, né, refletir com ele e entender um pouco do que ele veio nos trazer. Mas vamos, antes disso, fazer a nossa prece, né? Como a gente sabe, conversar aí com os benfeitores, com Jesus, com o nosso Pai. Então, que a gente se coloque na posição confortável, que melhor, né, nos deixa aí mais ligados aos benfeitores. Que os nossos corações e a nossa mente possam estar conectados nesse momento com essa espiritualidade que nos envolve. E que possamos não só ouvir ou falar, mas que nós possamos também agir. Agir para o bem, agir com amor. E que essa reflexão que o nosso irmão nos traz hoje, neste momento, que é tão importante para a nossa construção, possa atingir o nosso entendimento, para que a gente possa cada dia ser melhor e nos tornarmos espíritos melhores nessa caminhada evolutiva. Gratidão mais uma vez aos benfeitores, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso querido Pai de amor e bondade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, passando a palavra aí para o nosso querido Mário, ele vai falar os desafios da educação. Então, meu irmão, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Desineia. Desafios da educação. São diversos, né? São vários que nós temos aí pela frente. Mas nós vamos fazer o enfoque com os princípios da doutrina espírita. E vamos utilizar uma obra que eu recomendo a todo mundo conhecer, está aqui na tela, que é o livro, que é, na verdade, o mesmo tema do programa, Desafios da Educação. Esta obra foi psicografada pelo médium José Raul Teixeira e escrita pelo espírito Camilo. Camilo, aliás, é um espírito muito voltado à educação, é o orientador do nosso José Raul Teixeira e, inclusive, foi idealizador da obra Remanso Fraterno, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que é uma obra educacional. E ele, então, neste livro, Desafios da Educação, ele vai, então, fazer uma série de colocações, abordar vários temas que lhe foram propostos a respeito, então, da educação, o que ela representa, o que precisamos fazer através da educação. Na introdução do livro, eu separei aqui um trecho que é muito importante da fala deste espírito e que nós vamos, então, utilizar para os comentários. Vou passar a palavra ao Camilo. Ele diz o seguinte: à frente de todos os embates,
das sociedades terrenas, com as mais dificultosas lutas intestinais, seja no que concerne à formação do indivíduo, para que ele saiba viver consigo mesmo, cidadão ou cidadã livre e responsável, seja no que tange à estruturação sadia dos casais para o desenvolvimento dos compromissos do lar, seja no que concerne à relação social de boa qualidade, tudo mostra como situações reptadoras a exigir alguma intervenção da nobre educação, tanto nos relacionamentos dos adultos com as crianças e com os adolescentes, quanto na convivência destes entre si e com a miscelânea de propostas e convites que lhes chegam do mundo materialista, verificamos que a educação está sendo novamente desafiada a dar sua contribuição. Nas realizações do ser no mundo, desde a sua visão sobre as questões do sexo, estimado de todos os modos e por todos os meios, com todas as vertentes interpretativas dos tempos atuais, passando pelas reprogramações familiares até ao trato com a divindade, seja por meio das religiões ou não, ainda retornamos à premente carência da intervenção educacional, a fim de que as almas logrem conquistar-se a si mesmas, superando limitações nos caminhos humanos. Muito bem, essas são as palavras do espírito Camilo, captadas pelo médium José Raul Teixeira, e que estão no seu livro Desafios da Educação. Eu vou começar pelo fim. Normalmente, nós começamos pelo começo, né? Mas eu vou começar pelo final da palavra do espírito Camilo, porque ela é muito importante. Quando ele diz aqui, bem no finzinho da sua fala, retornamos à premente carência da intervenção educacional, a fim de que as almas logrem conquistar-se a si mesmas, superando limitações nos caminhos humanos. Bem, Camilo está nos dizendo aqui que está faltando na sociedade humana, diante de todas as suas questões, de todas as suas problemáticas, está faltando a intervenção da educação. Bem, olhando aqui para o nosso Brasil, nós vamos ver que nós temos um sistema educacional muito grande, municipal, estadual e federal. Faltam escolas ainda, mas temos muitas escolas. Somente na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos mais de 1.500 escolas municipais públicas, fora as escolas privadas particulares, e sem contar as escolas estaduais, e sem contar as escolas federais, como o famoso Colégio Pedro II, da cidade do Rio de Janeiro, desde a época imperial, mas que é um colégio federal. Bem, então nós temos uma rede escolar muito grande. E essa rede escolar é chamada de rede de ensino, chamada de sistema de ensino. Eis aqui o ponto. Ninguém fala em sistema de educação, sistema educacional. Todo mundo fala em sistema de ensino. A rede de ensino municipal, a rede de ensino. É assim que normalmente nós nos referimos. Ora, isso significa que, em verdade, nós não estamos olhando as escolas como referencial da educação, porque temos confundido a educação com a ensinagem, que significa ensinar. Ou seja, para que eu vou na escola? Eu vou na escola para aprender. Vou aprender o quê? Bom, eu vou aprender a língua portuguesa, as operações matemáticas, a história do Brasil e do mundo, vou aprender a geografia, vou aprender sobre química, física, biologia,
vou aprender a lidar com o mundo digital, eu vou aprender línguas estrangeiras, etc. Tudo isso nada tem a ver com a formação do caráter e a sensibilização dos sentimentos. Mas isso é que é a verdadeira educação e que também deve promover a nossa ligação com Deus e a nossa imortalidade. Mas essas coisas passam longe da escola, da rede de ensino. Então, Camilo tem razão ao afirmar que para todas as questões que hoje permeiam a sociedade humana, está faltando a intervenção da educação. E a educação, bem entendida, como o Espiritismo nos apresenta. Vamos relembrar aqui a questão 685A do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec nos apresenta um comentário muito importante, que é um comentário do educador e pedagogo Allan Kardec. Para quem não sabe, Allan Kardec é o pseudônimo do professor Denisard Rivail. Ele foi discípulo de Pestalozzi, foi dono de escolas em Paris, França, escreveu mais de 20 obras didático-pedagógicas, e nesse comentário da questão 685A, Allan Kardec traz esse pedagogo e nos informa que a educação tem por finalidade combater as más tendências que o espírito está trazendo das suas outras encarnações, das suas outras existências. Tem também a finalidade de desenvolver as virtudes do espírito, ou as qualidades morais. A educação tem também por finalidade realizar a formação do caráter do espírito, desse ser humano que agora está conosco. E, finalmente, a educação tem por finalidade fazer com que o espírito, nesta encarnação, adquira um conjunto de bons hábitos. É assim que ele vai combater consigo o egoísmo, o orgulho e a imprevidência, essas 3 chagas morais que todos nós ainda temos, num grau maior ou menor. Será, portanto, mais humilde, mais sensível, trabalhará consigo o sentimento. E tudo isso está faltando na nossa atualidade. Nós podemos aqui perguntar, que adianta termos uma geração atrás da outra, que, por exemplo, conhece bem a história do Brasil, que sabe utilizar bem a língua portuguesa, que sabe fazer sem maiores problemas as operações matemáticas, inclusive as mais complexas, e que exibam o seu diploma de economista, de antropólogo, de sociólogo, de psicólogo, de médico, etc., etc. Se acompanhando isso, nós não temos pessoas de bom caráter. Não temos pessoas que saibam respeitar os outros. Não temos pessoas que sejam, de fato, honestas. Não adianta. E é por isso que não conseguimos resolver os problemas da sociedade humana. Esses problemas têm que passar, dentro da sua solução, pela educação. Vou lembrar aqui um educador não espírita, e que deixo logo afirmar que eu não fecho com ele 100%, mas admiro muitas das suas colocações e da sua visão educacional, que é o educador brasileiro Paulo Freire. O Paulo Freire tem uma frase que é importante, que ele diz que se a educação não é a solução para tudo, mas a solução para os problemas da sociedade humana passam pela educação. É exatamente o que o Espiritismo nos diz. Não, a educação não é remédio milagroso para
todas as situações. Não, não é isso que estamos afirmando. Mas, para resolver os problemas, temos que utilizar a educação. E, neste caso, a educação moral, ou educação do espírito. E nessa frase final do espírito Camilo, ele diz aqui, né, que é premente a intervenção, né, da educação, a fim de que as almas logrem conquistar-se a si mesmas. Essa é a outra grande finalidade da educação. Você que está aí nos acompanhando, percebeu que Camilo está se referindo a você, a mim, a nós, individualidades, as almas, que significam os espíritos reencarnados? Ele está dizendo que, através da educação, precisamos conquistar a nós mesmos. Isso volta àquela questão de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas dizem assim: para resolver os nossos problemas, precisamos mudar o governo. Para resolver os problemas da sociedade, tem que mudar o ministro. Para resolver os problemas da sociedade, tem que mudar as escolas. Ninguém fala que, para resolver os problemas da sociedade, eu tenho que fazer a minha transformação moral. E aí eu vou lembrar aqui Gandhi, a grande alma hindu, né, que dizia, né, que precisamos ser aquilo que queremos que a humanidade seja. E isso significa agir. Não basta o querer apenas em pensamento. Então, eu preciso ser o que eu desejo que a sociedade seja. Então, eu desejo que a nossa sociedade não tenha mais guerra. Eu desejo que a nossa sociedade não tenha mais famílias, por exemplo, onde acontece o feminicídio. Eu desejo que a sociedade não tenha mais corrupção. Bem, esses desejos são legítimos. Então, se eu desejo que não tenha mais corrupção, eu não posso ser corruptível ou corrupto, né? Então, eu tenho que ser honesto. Se eu desejo que não exista mais violência doméstica, que não aconteça mais feminicídio, eu preciso respeitar as mulheres e não utilizar a violência de maneira alguma. E assim por diante. Então, eu preciso ser a mudança que desejo ocorra no mundo. É o que o Camilo está falando aqui, repercutindo para nós os princípios do Espiritismo. A educação, antes de mais nada, precisa ser compreendida como autoeducação. E, para realizarmos a autoeducação, precisamos fazer o autoconhecimento. Dizem que Sócrates, esse filósofo da antiga Grécia, ele, em viagem, foi até a cidade de Delfos. Ele era da cidade de Atenas e estava indo para Delfos, lá na Grécia. E quando ele chegou na cidade de Delfos, havia, né, o portão de entrada da cidade, porque naquela época as cidades eram muradas, eram protegidas, e tinham os portões de entrada e saída. E quando ele chegou no portão principal de entrada da cidade de Delfos, ele leu no pórtico, lá, né, desse portão de entrada, a frase que alguém havia esculpido na pedra: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a frase não é uma criação de Sócrates, mas ele se apropriou da frase, porque ele teria parado, lido aquilo e admirado: conhece-te a ti mesmo. E ele, então, começou a trabalhar essa frase a nível filosófico e educacional, e que virou a base de todo o seu pensamento. O Espiritismo resgata essa frase, mas não a nível de ficarmos aqui discutindo filosoficamente e interminavelmente. Não. O Espiritismo mostra: olha, é preciso conhecer a si mesmo. Ou seja, eu preciso olhar para mim, perceber os meus valores de vida, perceber as minhas imperfeições,
perceber até que grau eu já desenvolvi as virtudes, porque tudo isso é potência que está em mim, e, portanto, saber o que eu preciso me trabalhar, ou seja, o que eu preciso me melhorar. No movimento espírita, isso ficou muito conhecido como reforma íntima. Então, o que eu preciso melhorar em mim mesmo. Ora, esse processo de autoconhecimento é um processo de educação, não é um processo de ensino, de ensinagem. Claro que, para realizar esse processo, muito irá me auxiliar a estudar, conhecer, aprender também com os outros, com a literatura, mas é um processo íntimo, individual, que eu preciso realizar. E na educação, seja na família, seja na escola, é isso que precisamos trabalhar com as novas gerações. Levar as crianças e os jovens a parar para pensar, refletir, ter tempo para olhar para si mesmos, reavaliar os seus valores de vida. Isso é muito importante. E não significa ensinar religião. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nós estamos falando do ser, conhecer a si mesmo e aí perceber o seu potencial divino e a sua espiritualidade. É isso que vai nos levar, efetivamente, ao encontro com o eu espírito, a individualidade espiritual que eu sou. Nós temos aqui no Brasil, e fora do Brasil também, algumas experiências que estão sendo realizadas em escolas. Por exemplo, há uma experiência que se desenvolveu no estado do Paraná e que está se espalhando pelo Brasil, que é a da introdução da meditação nas escolas. É o tempo específico para que professores e alunos façam exercícios de meditação para sentirem a si mesmos. Nós temos nos Estados Unidos, também já se espalhando pelo mundo, nós temos algumas práticas educacionais, por exemplo, de desenvolvimento emocional. Então, práticas que levam alunos e professores a trabalharem o relacionamento interpessoal entre as pessoas e o relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo, para desenvolver o emocional, o sentimento. Mas então nós vamos tirar da escola o aprendizado da matemática, da língua portuguesa? Não é nada disso, não. Nós vamos continuar a ter esses aprendizados, porque eles são necessários. Nós também temos que trabalhar essa área do conhecimento intelectual, cognitivo, mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar a meditação, vamos trabalhar a chamada inteligência emocional, vamos trabalhar, por exemplo, a yoga ou yoga. Aliás, certa vez eu perguntei a duas especialistas nesse campo, perguntei a elas assim, vem cá, vocês que são especializadas nisso, que trabalham com isso, é yoga ou yoga? Porque eu vivo vendo as pessoas utilizarem as duas formas, as duas expressões. Então, elas me explicaram que, perante a língua portuguesa, pode-se utilizar as duas expressões. Você pode falar yoga e pode falar yoga. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas a questão não está nisso, está nessa prática, que é ligada também à meditação. Não significa que nós vamos ter que começar a nos vestir como os indianos, como os budistas. Não é isso, nada disso. Estamos falando da prática, que nos leva a uma interiorização e a nos sentirmos como almas imortais. Então, nós temos pela frente desafios enormes na educação, porque precisamos mudar a filosofia que rege a educação. Precisamos entender que as escolas não formam uma rede de ensino, mas uma rede educacional. E que não são só as escolas, porque precisamos inserir também
a família, nesse contexto. E aí precisamos mudar o foco das escolas, que devem continuar a trabalhar o ensino, o desenvolvimento intelectual, mas precisam equilibrar isso com o desenvolvimento emocional, trabalhando a área sentimento. É um desafio enorme, porque nós temos esse sistema que hoje aí está desde a segunda metade do século XVIII, que passou pelo século XIX e pelo século XX. Então, não é fácil mudar as mentalidades. Não é fácil transformar o como vemos e percebemos a educação. Mas esse é o nosso desafio, e que o Espiritismo também se alia a isso, mas nos entregando uma visão muito transcendente e ferramentas muito positivas para trabalharmos a educação do espírito do ponto de vista moral, que é a grande necessidade que temos. Deixo aqui, então, para todos o convite. Leiam o livro Desafios da Educação do Espírito Camilo, psicografia do José Raul Teixeira, é uma publicação da editora Frater, e esse livro aqui é um convite para muitas reflexões. Mas o tempo já está aí nos sinalizando que terminamos aqui, então vamos deixar as reflexões para você que está aí nos acompanhando. Dirceneia, com você. Muito bom, né, Marcos? E esse livro, né, ele é muito bom, sim, e eu aconselho, né, como você também já passou, eu tenho, né, e de vez em quando eu sempre recorro a ele, já li uma vez, mas é aquele negócio, né, não é só ler, a gente tem que estudar e analisar. Você falou de um pequeno trecho, que é a introdução, que é tão rico, né, e a gente percebe que nós temos que ter esse olhar, né, esse olhar de que necessitamos dessa educação e que o nosso sistema pode ter isso. E eu achei muito interessante a hora que você colocou, né, com relação à educação dos sentimentos, da gente trabalhar isso nas nossas escolas convencionais, porque a partir do momento que a gente faz esse conhecimento, né, esse intrapessoal, a gente vai bem até nas nossas matérias cognitivas. Isso aí vai nos fazer, né, ter aquele entendimento melhor da necessidade desse desenvolvimento cognitivo para a nossa vida profissional, né, e vai nos fazer entender aí o que a gente tem que ir melhorando em nós. E a meditação, você estava falando, estava aqui pensando, né, quantos de nós fazem isso, né? Quantos de nós param, tem aquele minuto de silêncio, aquele tempo para poder meditar e se conhecer, para poder se reajustar aí, né? A gente não tem esse costume, a gente não tem aqui no Brasil, né? Os indianos têm, a gente sabe que os orientais também têm, né? E a gente percebe o quanto que é importante a gente se conhecer para a gente se desenvolver. Isso é muito bom. Mas, como você disse, né, são os desafios da educação, né? Que é difícil a gente mudar essas mentalidades ainda arraigadas em conceitos ainda mais antigos, mas a gente vai caminhando, a gente está caminhando para lá, né? A gente não pode desanimar. Meu amigo, muito obrigado, muito bom. Gente, muito bom a gente estar aqui mais uma vez com essa reflexão. A gente agradece a todos que estão conosco agora, que vão estar depois. E para a gente não deixar aí, né, de agradecer sempre, né? Vamos conversar com os benfeitores mais uma vez. Vamos nos colocar naquela posição confortável para todos nós. Cada um fecha os olhos se quiser ou não, mas que a gente deixe se envolver mais uma vez, agradecendo pelos momentos abençoados que tivemos, que nós possamos estar sempre abertos ao entendimento, à reflexão, para que a cada dia sejamos melhores na nossa transformação. Que nós tenhamos aí o esforço, a boa vontade, para entendermos que somos espíritos imortais, numa caminhada evolutiva,
e que estamos tendo uma oportunidade, né, de conhecer melhor os ensinamentos de Jesus. Que sejamos todos envolvidos, que o nosso lar também receba todas essas benesses deste momento e que nós possamos compartilhar todos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, né, com todos aqueles que estiverem próximos a nós e aqueles que não estiverem tão próximos, que se irradiem por todo o nosso orbe terrestre, todas essas vibrações positivas, não só desse momento, mas de todos os momentos que pudermos enviar. Gratidão, Mestre Jesus, gratidão mais uma vez ao nosso irmão Marcos Demário, que ele receba aí todas as bênçãos dos céus, dos benfeitores, para continuar junto conosco, neste momento, compartilhando os seus estudos e o que ele aprende. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, o nosso abraço carinhoso. Fica aí o nosso convite para o nosso próximo programa na Era do Espírito. Tchau, tchau para vocês. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.